A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. Sempre falo isso para o caso de entrar alguém aqui que ainda não me conhece, mas se você já me conhece, você já deve ter decorado o que eu falo no vídeo, né? E essa é a nossa série sobre o tabernáculo de Moisés e como ela era uma figura que apontava para realidades maiores e tremendas. Então, irmãos, tenho falado nos vídeos anteriores que o tabernáculo ele aponta para Cristo, a gente vai falar muito sobre isso ainda. O tabernáculo aponta para nós, que é o conteúdo do vídeo que vai ser abordado hoje. O tabernáculo ele aponta para o tabernáculo celestial, modelo que foi mostrado a Moisés, e ele aponta para o livro do Apocalipse, que foi o que me motivou a gravar essa série, visto que a gente também está estudando o livro do Apocalipse. Então, irmãos, hoje, para quem tem acompanhado a série vídeo por vídeo, sabe que hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo apontando para nós como templos do Espírito Santo. Esse já é o, se não me engano, o terceiro vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar da nossa alma. E quando a gente fala da alma, você tendo em mente esse mapa mental que eu coloquei para vocês, você sabe que a alma já está relacionada ao lugar santo. Lembra daquilo que a gente abordou nos outros vídeos? Então, tendo aquilo como base, você vai entender que a alma fala do lugar santo. Fala de todos esses utensílios, né, que se encontravam no lugar santo, a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Sim, incenso, oração, vai apontar para o lugar santíssimo, porque o incenso ele tinha que entrar diante da arca, mas você precisa lembrar que o lugar onde ele era aceso era aqui nos santos. Era como se Deus estivesse dizendo, né, que você acende a oração no nível da sua alma, mas quando você acende, isso vai chegar no nível do seu espírito e vai chegar até a presença de Deus, né? Então, existe muita revelação. E por causa disso, nós vamos debater e apresentar muitas coisas no vídeo de hoje. Eu vou dizer para vocês, geralmente, na minha cabeça, eu penso, eu vou gravar um vídeo mais curto. Eu vou gravar um vídeo mais curto. Não, eu tenho que gravar um vídeo mais curto. Mas a verdade é, irmãos, que aí eu me lembro de uma comparação. Né? Existem dois tipos de alimento. Existe aquela comida maravilhosa que você gosta de comer, mas que ela demora para ser preparada. E existe o famoso fast food, aquilo que você compra, você come e é um lanchinho pronto, um lanchinho rápido. Existem muitas pessoas que estão acostumadas, né, nesses nossos dias a comer esse lanchinho rápido, mas que não é saudável, né? Tem muita gente acostumada a comer esse alimento sensacionalista apresentado por muitas pessoas, mas que não é saudável para o nosso crescimento espiritual. Então, sempre que a gente fala de um alimento sólido, um alimento bom, ele demora tempo para ser preparado. E quando a gente fala de estudo, é isso, irmãos. Né? Se você quer comer uma comida de substância que vai ser saudável, você precisa gastar tempo com a palavra de Deus. E é isso que às vezes eu acabo fazendo aqui. Eu até queria fazer vídeos mais curtos, mas quando a gente começa a estudar e ver e falar das riquezas, dos tesouros, e começa a cavar mais fundo, a gente começa a encontrar revelações, camadas de revelação. Não tem como a gente fazer isso em 5 minutos. Então, vamos lá, vamos começar a falar no vídeo de hoje sobre o templo de Deus, que somos nós, e mais especificamente vamos falar da nossa alma, que a nossa alma aponta para esse lugar que é o lugar santo, tá? Então, a primeira questão que eu quero abordar com vocês é justamente isso. A nossa alma, né? Nós vamos ver que o lugar santo ele aponta para o segundo céu. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos ainda, mas hoje a gente vai falar do lugar santo apontando para a nossa alma. E a primeira questão que eu quero colocar para vocês é que o tabernáculo, como a gente já viu nos vídeos anteriores, ele era dividido ali em 3 partes. De dentro para fora tinha o Santíssimo,
o santo e o átrio exterior. O santíssimo aponta para o espírito, o santo aponta para a alma e o átrio exterior aponta para o nosso corpo físico, a parte externa que pode ser visto por todo mundo. A gente sabe que na eternidade nós vamos receber um corpo glorificado. E assim como o véu que separava o templo, ele foi rasgado na vinda de Jesus, é muito possível que essa separação entre alma e espírito, que foi gerada lá no Éden, quando Deus junta o pó do baro com o sopro de vida do seu espírito soprado em nós e criou-se a alma vivente, né? Houve essa separação, é muito possível, tá? É apenas algo que eu imagino, que por ocasião da vinda de Jesus, Paulo diz que nós devemos ser encontrados santos até a vinda do Senhor Jesus, né? Que o Deus da paz os santifique completamente, inteiramente, espírito, alma e corpo, até a vinda do Senhor. Ou seja, até a vinda do Senhor ainda existem 3 partes, mas é possível que imagino eu que por ocasião da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, da glorificação, nós vamos receber um corpo incorruptível, né? E essa estrutura de tabernáculo talvez seja modificada, inclusive esse véu que hoje separa o santo dos santíssimos, a alma do espírito, é muito possível que não haja mais essa separação nesse corpo glorificado. Mas isso são algumas especulações, algumas coisas que eu imagino, né, com base, por exemplo, que na primeira vinda de Jesus o véu do templo físico foi rasgado. Na vinda de Jesus, na segunda vinda, eu creio que o véu que separa alma e espírito também vai deixar de existir, tá? Mas isso são algumas outras questões que a gente apenas pode imaginar. Por ora, eu quero falar aqui então desse local, esse local aqui, que era chamado de lugar santo e, como a gente já viu nos vídeos anteriores, aponta para a nossa alma. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto que se encontra em Tiago 1:21, que diz o seguinte: por isso, rejeitando toda imundícia, superfluidade e de malícias, recebei com mansidão a palavra, tá? A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Opa! Olha a conexão que Tiago está fazendo. Ele está dizendo, recebei a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, irmãos, aqui nós vamos começar a falar sobre a santificação progressiva. E você vai entender isso, tá? Quando nós falamos sobre o lugar santo, eu falei lá sobre um ponto que a gente abordou no vídeo, sobre a santificação inicial, que no novo nascimento o seu espírito é gerado de novo, é vivificado e o seu espírito se torna santo agora diante de Deus. Mas a alma, ela precisa passar por um processo de santificação pela palavra. Tanto é que você vai perceber que o seu espírito no novo nascimento pode ser o primeiro culto que você foi, você aceitou Jesus, seu espírito nasceu de novo, você já vai para casa todo empolgado, sonhando com as coisas de Deus. Mas aí no dia seguinte você se depara com a sua alma desejando coisas mundanas. Aí você diz, poxa, eu nasci de novo, meu espírito é santo, por que eu ainda tenho esses desejos? Porque a sua alma, ela agora vai começar a ser santificada, é um processo, por isso é uma santificação que eu gosto de chamar de santificação progressiva, porque ela vai progredindo quanto mais você expõe a sua alma, né? Você se expõe à palavra de Deus, a aprender mais de Deus, crescer e progredir, né? E continuar crescendo na palavra de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer, mais você vai ser santificado, você vai ser lavado pela palavra. Então, se o teu espírito foi santificado inicialmente por meio do novo nascimento, e isso acontece de uma vez por todas, você vai ver que a sua alma, ela precisa ser santificada dia após dia por meio da exposição à palavra. E é justamente por isso que nós vamos ter textos como, por exemplo, o texto de Romanos. Não vos moldeis ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da vossa mente, né? Para que sejam capazes de experimentar ou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, perceba que assim, ó, enquanto o seu espírito, aqui que fala do nível do seu coração, a gente falou isso no vídeo anterior, ele nasceu de novo. O seu coração, quando o seu espírito está fortalecido, ele está inclinado para as coisas de Deus, a sua mente, né, ela precisa, a sua alma e a sua mente, que fala do segundo véu que a gente vai ver daqui a pouco, eles precisam ser expostos à palavra. Por quê? Porque eles vão se renovando para que você não se molde aos padrões deste mundo. Então, quando a gente fala do espírito, ele está muito conectado à oração. Falei sobre isso no vídeo anterior, mas a alma, ela vai estar muito conectada à palavra. E ao corpo, como a gente vai ver no próximo vídeo, está conectada a mortificar, matar o seu homem, o seu velho homem. Os desejos da carne precisam morrer. Então, por isso que a gente tem aquele famoso tripé de fortalecimento espiritual: oração, palavra e jejum. Oração fala do espírito, palavra fala da alma e jejum fala de mortificar o seu corpo. É por isso que quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, você tem esse tripé que você encontrava lá no tabernáculo, essas 3 divisões, encontra aqui corpo, alma e espírito, encontra quando a gente fala da trindade, um único Deus, mas manifesta em 3 pessoas. Você tem todo esse padrão trino sempre, né? Então, quando a gente fala de o caminho, a verdade e a vida, era como era chamada essa entrada desde o primeiro portão até chegar na arca. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perceba que o caminho é quando você cruza pelo altar de sacrifício, caminho. Jesus fala de um caminho estreito, né? Um caminho árduo. Mas a verdade é como era chamado quando você cruzava do segundo véu para dentro e você entrava no lugar santo. Era a verdade. Por que a verdade? Porque fala sempre de conexões com a palavra de Deus, a verdade. E a vida, quando você chegava no trono de Deus, na Arca da Aliança, o Santo dos Santos, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Por isso que é oração, palavra, jejum. Você vai ver que sempre que a gente fala de alma, há uma forte conexão com a exposição à palavra de Deus. E até mesmo os utensílios que a gente vai ver ali dentro, eles estão conectados com a palavra de certa forma. Existem várias outras conexões, mas uma das conexões é a palavra de Deus. Olha só que legal. Então, aqui, quando fala de santificação progressiva, você vai ver que Tiago fala que devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertadas para poder salvar a nossa alma. O espírito foi salvo, o espírito está pronto, a carne continua sendo fraca, mas a alma ela vai sendo salva por meio da exposição da palavra, por meio do lavar de água da palavra, né? Então, por isso que a gente vai se moldando, se transformando e renovando a nossa mente. Mente fala desse véu que faz a separação entre corpo e alma, tá? Olha quanta revelação maravilhosa. Agora, olha outra questão aqui, ó. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a santificação inicial no espírito e agora eu falei sobre a santificação progressiva que acontece no nível da alma. No vídeo anterior eu falei que existe uma guerra sendo travada entre o espírito e a carne, né? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Agora, hoje eu quero falar sobre uma guerra que é travada entre a alma e a carne. Perceba que você não vai encontrar textos falando da alma guerreando contra o espírito. Você vai encontrar só do espírito contra a carne e da alma contra a carne. Porque a verdade é que depois que o seu espírito nasceu de novo, se ele for fortalecido, a sua alma sempre vai querer inclinar para ele e para as coisas de Deus. Tá? Então a alma não tem por que guerrear contra o seu espírito que é nascido e gerado de Deus, mas ela vai fazer guerra contra a carne que ainda precisa abandonar a velha natureza e que isso só vai acontecer, essa santificação final, por ocasião da glorificação do corpo na vinda de Jesus. Mas então vamos lá, ó. Vamos ler esse texto. Olha o que o texto diz em 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que
como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha só que legal. Percebeu que a carne, ela guerreia contra a sua alma? A verdade é que ela sempre vai tentar vencer, subjugar a sua alma, os desejos, a sede dos seus sentimentos, para que você enfraqueça e você cumpra os desejos da sua carne. Né? Então é por isso que existe essa grande batalha, esses dois leões, né? O seu espírito de um lado, nascido de novo, gerado de Deus, inclinado para as coisas de Deus, conectado aos céus com Deus, e a sua carne, que ainda está debaixo da velha natureza, do velho homem, ainda está suscetível às inclinações e aos desejos e às paixões da queda, né? E a sua alma está ali nesse meio do fogo cruzado. E aquele que estiver mais forte, a alma sempre vai inclinar para aquele que estiver mais forte. Por isso que ela precisa ser constantemente, né, bombardeada, subjugada, exposta, mergulhada na palavra de Deus, tá bom? Então, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela vai parar num coração de carne, né? E quando fala de um coração de carne, de um espírito novo, nascido do Espírito de Deus, você vai perceber assim, ó, que tudo que está no coração, lembra que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio? A boca fala o que está na nossa mente. Então quer dizer que a palavra de Deus que Deus colocou no coração sobe ao nível da nossa mente e sai pela boca. E aqui entra uma questão que às vezes eu falo com alguns irmãos, né? Ao meu redor eu tenho muito poucas pessoas com quem eu converso sobre a Bíblia. Até mesmo às vezes quando eu vou para a igreja, quando eu vou congregar com outros irmãos, muitas vezes algumas coisas que eu percebo nas igrejas é justamente isso. As pessoas falam de tudo. Fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre os mais diversos assuntos. Mas você vê as pessoas falando muito pouco da palavra. E me preocupa muito isso, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa não fala da palavra, se você chega perto de alguém que ela não tem prazer, ou que você não vê ela falando com frequência da palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. O coração dessa pessoa não está cheio da palavra, a palavra não está abundando, porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes eu comento com alguns amigos meus mais próximos aqui na minha cidade, na igreja onde eu congrego, e eles já sabem, né, que, poxa, vem falar de futebol comigo. Eu tenho um time que eu nem não assisto há muitos anos. Tenho só porque eu tenho uma camiseta do time, mas não porque eu torça, né? Vem falar de política comigo. Eu sei sobre política porque a gente precisa saber, precisamos orar por esse país, pelo líder que Deus colocou sobre o nosso país. Nós precisamos orar. Agora, é um mandamento bíblico orar pelas autoridades, né? Então eu sei sobre política, mas assim, ó, sabe o que está no meu coração? A palavra de Deus, é sobre isso que eu gosto de conversar. E me preocupa quando eu chego perto de pessoas que não falam sobre a palavra, falam sobre tudo. Você pode passar um dia inteiro, a pessoa sabe falar sobre tudo, mas não sai um versículo da Bíblia. Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho, entendendo que o lugar santo ele fala da alma, eu quero falar um pouquinho desses 3 objetos que estavam no lugar santo, né? E qual é a conexão que elas têm com a nossa alma. O primeiro objeto, visto que quando a gente leu lá o texto base que a gente usou nesse estudo, quando a gente leu o texto, a gente viu a disposição, a arca, depois a mesa, depois o candelabro e por último o altar de ouro e depois no átrio exterior o altar de sacrifício e então a pia. Eu quero seguir essa mesma ordem, tá? Então vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a mesa. Essa mesa que estava aqui no lugar santo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a mesa, então. Eu quero falar de uma forma bem breve. A mesa dos pães da presença era aquela mesa aonde o sacerdote, o povo traria pães
seria colocado 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Era pães sem fermento. Lembra que o fermento na Bíblia geralmente, não sempre, mas geralmente ele está associado ao pecado. Então eram pães sem fermentos. Esses pães eram preparados sendo misturado apenas farinha, água e azeite. Às vezes farinha e azeite, fala de pães ungidos, né? Olha a ideia, pães ungidos, pães com azeite. E nessa mesa também tinha, se eu não me engano, acho que o vinho, né? Tinha o vinho junto e não está aparecendo aqui na mesa, né? E tinha esses 12 pães. O sacerdote ia cuidar e a cada 7 dias esses pães eram trocados e o povo se reunia, né? Os sacerdotes se reuniam nessa mesa para comer o pão e beber o vinho. Bom, de cara você já vê que isso aponta para Jesus. Jesus fala do seu corpo, né? Lembra da ceia? Esse é o meu corpo dado por vós. Comei desse pão que é o corpo, é o símbolo do corpo. E o vinho, um símbolo do sangue. Então perceba que essa mesa ela vai apontar para Cristo. A gente vai falar disso depois. Mas essa mesa aponta para o homem? Sim, aponta. De que forma aponta para o homem? Porque o pão também é um símbolo da palavra. Lembra que eu falei pena agora, né, que a Bíblia diz assim que nós devemos receber a palavra que foi enxertada em nós, que ela é poderosa para salvar a nossa alma? Bom, você vai ver que tudo no tabernáculo aponta para a palavra. Vocês já devem estar percebendo isso desde o vídeo anterior, que o lugar santo ele aponta para um lugar da palavra de Deus. E olha que legal, quando a gente fala do homem, você vai ver que esse local é de palavra. O véu do coração está a lei de Deus. Na mente está a lei de Deus. Você percebe que a alma ela está cercada pela lei de Deus, né? A lei de Deus na nova aliança foi parar na mente e no coração. Está falando da nossa alma, né? Esse véu de separação entre o corpo e o espírito, a mente e o coração, você vê a palavra de Deus. Tudo está ligado à palavra. E olha só que legal, quando a gente lê Jesus no dia da tentação, né, quando Satanás diz, olha, transforma pedras em pães, Jesus diz assim, ó, nem só de pão, ele está dizendo, está escrito. Quando você vê, está escrito é porque ele está citando a lei, está citando o Velho Testamento. Se eu não me engano é Deuteronômios, eu não conferi o texto desde o último vídeo, então se alguém conferiu, deixa ali na descrição. Jesus estava citando do Velho Testamento. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Percebeu que Jesus está dizendo, você não deve alimentar só o corpo, mas deve alimentar também a sua alma. Como é que você alimenta a sua alma? Com a palavra. Como é que você alimenta o espírito? Falamos no vídeo anterior, por meio da oração. Como é que você alimenta a alma? Por meio da palavra. Como é que você subjuga o corpo? Por meio do jejum. Né? Então olha só como tem toda essa conexão. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, ato exterior. A verdade, o lugar santo. E a vida, o santíssimo. Por que era chamado de a verdade? Por causa da palavra. Jesus diz, o Pai procura adoradores que o adoram em espírito, lugar santíssimo, e em verdade, lugar santo. Em espírito e em verdade, com o espírito e com a alma. Tá entendendo todas essas conexões, como elas são profundas e maravilhosas? Então tudo isso é maravilhoso, irmãos. Então perceba, Deus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, né? O pão que alimenta o corpo, mas de toda a palavra que procede de Deus. A lei que ele colocou nas tábuas de pedra, né? Que estavam nas tábuas de pedra no tabernáculo de Moisés, elas vêm agora para as tábuas do nosso coração, para a mente e o coração, né? Olha que lindo tudo isso, irmãos. Agora, quando a gente fala então dessa mesa, eu não vou me alongar muito, porque meu objetivo é, se eu conseguir, eu quero fazer um vídeo mais curto. Essa mesa, ela vai apontar para Cristo, ela tem outros significados. Você vai ver que a mesa, ela era feita de madeira de acácia, que fala de humanidade, a gente viu já isso nos vídeos. Era madeira de acácia revestida de ouro, né? Então, madeira de acácia fala de humanidade, revestida de ouro fala de divindade, né? Daquilo que é divino. Lembra que o bronze do lado de fora, no ato exterior, fala do que é terreno, mas o ouro do lado de dentro fala do que é divino. Então,
tem toda essa revelação. E quando a gente fala da palavra de Deus, olha só o que foi dito. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra ela é representada no ouro porque ela procede de Deus, é divino. A fonte da palavra é o próprio Deus. Então, olha só que maravilhoso. E a gente vai dizer assim, ó, o que eram os pães? Os pães da presença, eles eram chamados de pães da presença, porque eles simbolizam a presença de Deus no meio do seu povo, a palavra encarnada, né? E isso aponta para Cristo, a gente vai ver quando a gente falar sobre Jesus, abordagem sobre Jesus. Mas fala sobre o pão, que é a palavra, e que serve para alimentar, para fortalecer e para salvar a nossa alma. O próximo utensílio na lista, conforme foi citada por Moisés, era o candelabro, também conhecido como castiçal ou como menorá, né? Então você tem ali o candelabro. No átrio exterior, você tinha todos os objetos eram madeira de acácia revestida por um metal, bronze. No lugar santo, a maioria dos utensílios eram madeira de acácia revestido de ouro, que fala do humano e do divino. No santo, no santíssimo também, madeira de acácia revestida de ouro. Mas em cada uma dessas partes você tinha um item que não tinha madeira de acácia. Olha que coincidência. Não é coincidência. Alguns vão dizer que é cristocidência, né? Outros vão dizer assim que não é coincidência, é o próprio Deus, é Deus na causa. Só Deus na causa, irmãos, para a gente entender tantos mistérios, né? Olha para o átrio exterior, existe um utensílio ali que ele não tinha madeira de acácia, não tinha nada terreno, não tinha nada humano. Era a pia, a bacia de água. A bacia de água, ela era bronze puro, não tinha madeira de acácia. Tá? Olha, tem algo ali, irmãos, para a gente entender. Quando você entra no lugar santo, você tem a mesa dos pães da presença, que era madeira de acácia e ouro. Você tem o altar de incenso, que era madeira de acácia e ouro. Mas isso que você está vendo na sua frente, né, o candelabro, era ouro puro, ouro maciço, ouro batido. Perceberam? Não, isso aqui não fala mais do que é humano, fala só do divino, né? E quando você entra no lugar santo também, a arca, ela era de madeira de acácia revestida de ouro, mas a tampa do propiciatório, a tampa que estava em cima era ouro puro, ouro batido, ouro puro. Então perceba que em cada uma das partes você tem um item que ele é de metal puro, não tem madeira de acácia, e isso também tem as suas revelações para a gente discutir em um próximo vídeo. Mas eu falei isso porque eu queria introduzir esse assunto do candelabro de ouro, falando que ele é ouro maciço. E basicamente o formato do candelabro era mais ou menos como esse que você está vendo. Ele tinha uma cana central, tem muita revelação. Eu vou tentar deixar um vídeo, uma playlist aqui daquele desenhado com a mãozinha, uma playlist falando sobre o candelabro, e aí vocês vão ver como isso aponta para a igreja, aponta para o Espírito Santo, aponta para as duas testemunhas, aponta para as 10 virgens, né? Aponta para a festa dos tabernáculos. Se você contar as flores de amendoeira, você vê que ela está apontando, né? Tinha ali uma cana central e 3 hastes para cada lado. Cada haste tinha três flores de amêndoa. A flor de amêndoa, ela fala de frutificação e ela fala da palavra. Lembra que Jeremias diz, Deus pergunta assim, ó, o que você vê? E ele diz, olha, vi uma amendoeira, né? A flor de amêndoa, ela aponta para a palavra. Deus diz, dissestes bem, vistes bem, né? Porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Então, a flor de amêndoa, ela está ligada à palavra de Deus. Então, uma das questões é a palavra de Deus, mas também está ligado ao frutificar. Lembra da vara de Arão que floresceu? Eram flores de amêndoa.
Então tem muitas conexões aqui que a gente vai fazer em outros vídeos, talvez eu possa até falar sobre isso, mas olha só que legal. Essas flores de amêndoa, elas apontam para o fruto do Espírito e apontam para os dons espirituais. Então o candelabro, num primeiro momento, ele é uma figura que aponta para o Espírito Santo. Lembra dessas 7 lâmpadas? Essas 7 lâmpadas basicamente era assim, né? A única diferença, acho que se eu não me engano, essa lâmpada ela era em cima aqui dessa última flor, mas basicamente era assim. E acho que se eu não me engano ainda tinha mais esse nó que vocês estão vendo aqui, ele também tinha aqui na junção das hastes, né? Mas senão basicamente esse candelabro é o que mais se aproxima do modelo que Deus deu para Moisés no monte. Então, olha só que legal. Esse candelabro, quando você olha para ele, você vai ver que ele tinha 3 flores de amêndoa em cada haste. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de um lado você tem 9. Fala das 9 características do fruto do Espírito. Lembra que as 7 lâmpadas apontam para os 7 espíritos que estão diante de Deus, lá no livro do Apocalipse. Isaías vai falar sobre as 7 manifestações do Espírito Santo. Aqui você tem o Espírito Santo, você tem as 9 características do fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E fé, né? Fidelidade, né? Faltou um ali, 9. Quando você olha do outro lado, você tem mais 9. O que são? Aponta para os dons, né? O fruto e os dons. Veja que tem gente que diz assim, não, a igreja tem que ter os dons. Outros vão dizer, não, a igreja tem que ter o fruto é mais importante que o dom. Quando você entende, eu sempre tenho abordado isso, o equilíbrio. O melhor é o equilíbrio, é quando você tem o fruto e o dom. Né? Deus não mandou escolher um, ele não disse, escolhe um e fica só com ele. Né? Geralmente a gente tem isso no meio das igrejas, né? O meio pentecostal, você vê mais a manifestação dos dons, e aí você vê as extrapolações porque falta o fruto. Nas igrejas mais tradicionais você vê o foco no fruto do Espírito, no caráter do cristão, mas aí você vê a falta dos dons. Tu vê que, sabe, os extremos nunca são bons, é o equilíbrio. Então, o candelabro, ele aponta para o Espírito Santo. Ele aponta para a festa as festas, então ele vai apontar ali para o tabernáculo, ele aponta para as festas. Olha só que legal. Quando você olha para as festas, você tinha aqui a primeira festa, são 7 festas, né? E essas 7 festas, elas estavam divididas. A primeira grande convocação, ela tinha aqui, 3 festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e das primícias. Essa era a primeira grande convocação. 50 dias depois vinha a festa do Pentecostes. Então perceba, 3 festas era a primeira grande convocação. A segunda grande convocação que o povo deveria comparecer diante de Deus era aqui, no meio, na cana central, Pentecostes, o derramar do Espírito de Deus. E depois, no mês 7º, tinha outras 3 festas, que era a terceira grande convocação. Olha aqui, 3 festas. Trombetas, expiação e tabernáculo. Então perceba que o candelabro, ele aponta para as festas. Então, ele aponta para o Espírito Santo, aponta para o fruto do Espírito, para os dons do Espírito, aponta para as festas. Olha só que legal quando você conta as flores de amêndoa. Lembra de quando era a festa dos tabernáculos, a última festa, que vai falar da eternidade? Tá aqui, a data tá aqui, A festa era comemorada no mês 7, dia 15. Dia 15 do mês 7. Então conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem o mês 7. Agora conta o resto delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viu? Mês 7, dia 15. Então você tinha, no 7º mês, no dia 15, você tinha a festa dos tabernáculos, né? Tabernáculos, né? A festa das cabanas, aonde Deus viria habitar no meio do povo. Tudo isso está aqui,
tá? Isso aponta para muitas coisas, mas a ênfase que eu quero dar agora ao falar da alma, que é o objetivo, eu dei toda essa volta, mas a verdade é que eu só quis mostrar um pouquinho das preciosidades. Mas quando a gente fala da alma, eu quero focar numa das características desse candelabro, que é qual? Essa característica é a característica que fala da palavra de Deus, porque o candelabro também aponta para a palavra. Então, quando você vai falar do homem, nós vamos ver assim, ó, que o candelabro aponta para a palavra de Deus. Sim, Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tá vendo o formato dessa lâmpada? Então o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada era colocado azeite aqui e ela acendia o biquinho na frente e ela iluminava o ambiente. Quando você olha para o candelabro, você vai ver que em cima das hastes tinha justamente uma lâmpada em cima de cada uma delas, que essa lâmpada era um castiçal, era uma única peça, era uma peça única de ouro batido, e em cima tinha essas lâmpadas. Pelo que eu entendo, a única parte que ela podia ser removida era essa lâmpada, que o sacerdote podia remover, limpar, botar azeite, né? Tanto é que quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que a uma das igrejas é dito, olha só o que é dito para a igreja: arrepende-te. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o teu castiçal. Deus iria tirar um castiçal inteiro? Não. Nós vamos discutir isso quando a gente abordar o livro do Apocalipse nos próximos vídeos. Não, ele estava falando de tirar essa lâmpada, porque a lâmpada era removível, né? Então Deus estava dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar a sua lâmpada. Então tu vê quanta revelação que tem no tabernáculo e como está conectado com os mais diversos pontos das Escrituras. Então, em um primeiro momento, o candelabro ele aponta para a palavra, assim como a mesa dos pães aponta para a palavra, assim como todo lugar santo ele aponta para a palavra de Deus, aponta para a nossa alma sendo lavada, sendo salva, sendo transformada pela palavra de Deus. Agora, existem outras questões que também são importantes quando a gente fala sobre isso, e eu quero dar um toquezinho aqui. A palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Lembra que Jesus disse assim, ó, quando Jesus estava no mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, né? Isaías, se eu não me engano, profetizou, né? Terra de Naftali, terra de Zebulon, né? Caminho junto ao mar. A terra que habitava em trevas resplandeceu a luz, né? Jesus andou por aquelas terras e era a luz do mundo. Tanto que Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas lembra que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se Cristo era luz, o que o corpo tem que ser? Luz. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: vocês são a luz do mundo. Lembra do texto de Mateus 5,14? Vocês são a luz do mundo. Né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes. E também ninguém acende uma candeia. Lembra da lâmpada que eu mostrei? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor? Ou aquela lâmpada que está em cima da menorá? Candeia é da onde vem a palavra candelabro, né? Candeia, candelabro. Essa candeia era uma lâmpada. Você vê assim, ó, ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí, o que é dito? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Olha que palavra tremenda. Deus está dizendo: eu não acendi vocês, vocês são luz do mundo. Eu não acendi vocês para vocês ficarem escondidos. E aí vem aquela grande pergunta que eu quero deixar. Uma pergunta de aplicação prática para a sua vida. A sua luz tem brilhado diante dos homens? Você tem iluminado esse mundo em meio às trevas? Ou a luz que está em você é trevas também, né? Então, é uma questão da gente se perguntar, irmãos. Sabe, Jesus não acendeu a gente para a gente ficar escondido. Nós devemos brilhar. Tanto que você vai entender que
nós somos como lâmpadas, nós somos luz, assim como Jesus, porque somos uma extensão do corpo de Cristo. Só que essa luz foi acesa dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, né? Tendo o templo, o tabernáculo, tanto que Paulo diz, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo, tendo isso em mente, o que Paulo vai dizer? Não apagueis o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Não deixa apagar a luz dentro de vocês, não apaguem o Espírito Santo dentro de vocês. Né? Não que o Espírito Santo possa ser extinguido, que ele possa deixar de existir, mas a linguagem ele pode deixar de brilhar dentro de você. Tá? A linguagem é dentro de você. O Espírito Santo não vai deixar de existir, mas ele pode deixar de manifestar a sua glória dentro de você. Então, não apague o Espírito Santo dentro de você. É por isso que você tem aquela linguagem, né? Eu não botei aqui o texto todo, mas eu botei a imagem. Quando a gente fala das 10 virgens, o que elas tinham? A Bíblia diz que as 10 saíram com as suas lâmpadas, com as suas candeias acesas, mas 5 levaram azeite de sobra, enquanto 5 só tinham o azeite da lâmpada e esse foi acabando até que ficaram sem. Então veja que a igreja sempre é tipificada como uma luz nesse mundo, como aquela que tem uma candeia. Por isso que o símbolo da igreja é também o candelabro. O símbolo da igreja é o candelabro. O candelabro, ele era acendido 2 vezes no dia, de manhã e de tarde. De manhã, você vê assim, ó, que aponta para o Pentecostes. No Pentecostes, a igreja foi acendida por meio do derramar do Espírito Santo. Mas à tarde fala da vinda de Jesus, que pouco antes de Jesus vir, a Bíblia fala de Jesus limpando a igreja por meio de repreensões, chamado ao arrependimento, limpando para poder acender ela de novo à tarde. Então, por isso que eu sempre falo que eu creio num avivamento. Por quê? Porque assim como houve um grande avivamento quando a igreja foi acesa no Pentecostes, vai haver um grande avivamento, assim como tem a grande apostasia de alguns, tem o grande avivamento de outros no tempo do fim, porque Cristo está preparando para acender na tarde também, tá? Por isso que era acesa de manhã e de tarde, no Pentecostes e no tempo do fim. Então, esse candelabro é uma figura muito preciosa, tem muita revelação, tem muita coisa oculta, escondida aqui que Deus quer revelar a nós. Só que o candelabro é algo que fala da nossa alma. A luz da palavra tem que brilhar na nossa alma. Tem todas essas questões. Por isso que tem textos que diz que se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão o nosso corpo. Porque quando os seus olhos, eles são aqueles olhos que só enxerga coisa ruim, ou que só se alimenta de coisas ruins, a sua alma, a sua mente, os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas vontades, elas vão ser bombardeadas por coisas ruins. Em vez dela ser bombardeada pela palavra, que é o que a gente falou até agora, ela está sendo bombardeada por coisas ruins. Entenderam? Então, os olhos são a luz, são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem mal, todo o corpo estará em trevas. Mas, tudo bem, isso é assunto para outro dia. Eu falei sobre palavra, falei sobre luz. Vamos falar sobre unção? Irmãos, não, antes da unção eu quero falar sobre a fé. Por quê? Porque, já que eu estou falando de palavra, eu quero fazer essa conexão. A Bíblia diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então perceba que existem níveis de fé. Quando a gente fala de fé, você vai perceber assim, ó, que existe o nível da fé gerada no nível do nosso espírito. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada um. Então existe uma fé no nível do nosso espírito. Quando a gente fala do dom da fé, pretendo trazer no canal uma série falando sobre os dons espirituais daqui a um tempinho. Dons ministeriais, um dia eu gravei com a Miranda já, né? Mas eu pretendo falar sobre dons ministeriais e dons espirituais aqui no canal. Já faz um tempo, até a série sobre dons espirituais já está pronta e dons ministeriais eu já comecei, mas eu parei, né? Agora, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que quando a gente fala da fé, existe a medida de fé que todo mundo tem, existe aquela fé crescente que ela pode crescer por meio da palavra de Deus e existe o dom da fé. São 3 coisas diferentes. A medida de fé que Deus te dá, a fé que pode crescer, a fé sempre crescente,
e o dom da fé. O dom da fé é como se fosse uma fé extra que Deus dá para um momento específico. Então, quem tem o dom da fé, em determinados momentos, ele vai fluir numa fé que vai muito além da sua capacidade de crer. Eu diria assim, que é uma fé emprestada, é algo gerado pelo Espírito de Deus. É como se fosse um nitro, né? Acionou o turbo, né? Falando uma linguagem para homem, né? Acionou aquele gás a mais, né, para você alcançar um milagre que talvez com a sua fé normal talvez você não alcançaria, para a glória de Deus. Então o dom da fé geralmente ele é usado para glorificar a Deus. Mas isso é algo que eu não vou falar hoje, então eu falei de uma forma bem superficial, eu pretendo abordar isso quando a gente for tratar sobre dons espirituais. Num primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês é que se existe uma medida de fé que Deus dá a todos, existe o dom da fé, que é uma fé sobrenatural, existe uma fé que ela pode sempre crescer dentro de nós quando alimentada pela palavra. E esse nível da medida de fé, ou o dom da fé, eu creio que está ligado ao nosso espírito, onde o Espírito de Deus atua e é Ele que dá os dons. Mas a fé crescente por meio da exposição à palavra, eu creio que ela está mais ligada à nossa alma, ao nível da nossa mente, né? Quanto mais você estuda da palavra, quanto mais você medita, quanto mais a sua mente é exposta, a sua alma é exposta à palavra, mais a fé cresce dentro de você. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, nós vemos que o candelabro ele tem muitas figuras, mas uma delas, além de falar do Espírito Santo, além de apontar para 7 igrejas, além de apontar para 7 festas, além de apontar para as 2 testemunhas, para as 10 virgens e tudo mais, que a gente tem muitas figuras ali, você vê que o candelabro ele também aponta para a palavra de Deus, fala da nossa alma iluminada pela palavra. Por isso que nós lemos textos bíblicos que dizem que a gente deve aceitar a palavra em nós enxertadas, que é poderosa para salvar a nossa alma. A alma é um nível de exposição à palavra. E uma última colocação que eu quero fazer agora, falando de nós, já visto que somos homens, quando eu digo homens, é homens e mulheres, né, de Deus. Eu quero fazer uma exposição que talvez não está tão ligada à palavra, mas é importante. Eu quero falar sobre a unção de ouro. Quando a gente fala do candelabro, uma das coisas que está conectada ao candelabro é a revelação, que ela também está conectada às 2 testemunhas, que eu não vou entrar muito nesse assunto hoje. Mas, olha só que legal. Lá em Zacarias é dito assim, a seguir perguntei ao anjo. Zacarias teve uma visão e ele pergunta a respeito dessa visão. O que significa as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Ou seja, ele viu um candelabro e 2 oliveiras. E perguntei também, o que significa os 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro? Ou seja, tinha 2 ramos que tinha tubos de ouro que alimentavam essa menorá, esse candelabro, né? Esse candelabro aqui. Então ele diz assim, e ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Então quando você continua lendo esse texto, o texto vai dizer assim, ele vai falar sobre a unção de ouro, né? O azeite de ouro. O texto diz assim, são as 2 oliveiras ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite de ouro, ou azeite dourado. Eu não vou falar hoje sobre as 2 testemunhas, porque isso a gente vai abordar quando fala do Apocalipse, né? Mas veja que o tabernáculo, ele tem uma questão de que ele só mantém a sua luz acesa quando ele tem azeite em cima, né? E quando a gente fala de algo espiritual, porque o azeite nos dias de Moisés, ele era um azeite feito com especiarias humanas, terenas. Mas nos dias de hoje, visto que a igreja é o candelabro de Deus, visto que as 2 testemunhas apontam para o candelabro, né? E a igreja somos nós, as 2 testemunhas também apontam para a igreja. Você precisa entender isso, que esse candelabro só se mantém aceso por meio do azeite de ouro.
Opa, um azeite dourado. E perceba que ele verte dessas duas testemunhas. E quando você olha para o azeite, você vai ver que a oliveira é um símbolo de Jesus e nós somos como ramos enxertados nessa oliveira. Israel também é como se fosse ramos originais dessa oliveira. Desse jambuzeiro, né? A Bíblia vai falar sobre usando essa palavra, mas é a oliveira. Então, perceba que os ramos somos nós, é o próprio povo de Israel. Quando crê em Cristo, né, a Bíblia diz que eles podem ser enxertados, eles foram cortados, mas podem ser enxertados. Então você vê que as duas testemunhas apontam para gentios e judeus. Isso a gente fala sobre as duas casas de Israel. Vou até deixar uma playlist aqui em cima para vocês sobre as duas casas de Israel, tá? Porém, o que eu quero que vocês entendam, vou deixar uma playlist também sobre duas testemunhas, caso você não quiser esperar a gente gravar sobre as duas testemunhas, já tem alguma coisa no canal também, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o candelabro sendo alimentado por um azeite dourado. Fala de algo que vem das duas testemunhas por meio de Jesus, por meio de Cristo. Fala de uma unção dourada. Lembra que o ouro, o dourado, fala do que é divino? Fala de uma unção que vem do alto, irmãos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse candelabro, a luz produzida por ele aponta para os 7 Espíritos, a luz aponta para a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, mas a luz, ela é alimentada pelo azeite dourado que desce do alto. E você precisa entender, né, que a gente deveria pensar, será que o azeite dourado, o azeite de ouro está fluindo sobre as nossas vidas hoje? Será que a luz de Deus tem brilhado em nós, visto que a Bíblia diz que Deus nos acendeu como candeias, não para deixar escondido, mas para que a nossa luz brilhasse diante dos homens? A sua luz está brilhando diante dos homens? O azeite dourado está vertendo sobre a sua vida? A palavra de Deus tem sido luz no seu caminho? Tem santificado a sua alma? São coisas para a gente entender, porque a palavra de Deus não deveria gerar apenas conhecimento. O que eu quero trazer para vocês não é apenas conhecimento, mas é que esse conhecimento leve você à prática. Tá? Tudo que você conhece, de nada vai servir se não te levar à prática. Tá? Você pode ver essa verdade. Tem muito cristão que conhece pouco, mas pratica o pouco que conhece. E por isso estão muito à frente de cristãos cheios do conhecimento, mas que não praticam, que não vivem. Grava tudo isso que eu estou compartilhando com vocês e procura entender qual é a aplicação prática de tudo isso, tá bom, irmãos? Então falamos sobre o candelabro, o vídeo já deve estar um pouquinho longo de novo, né? Mas eu quero falar agora sobre o último utensílio e por fim sobre o véu, tá? Vou procurar ser mais rápido nesses dois para a gente encerrar. Então o último utensílio aqui na ordem que foi citado lá em em Êxodo 40, o último utensílio aqui é o altar de incenso, que na verdade ele era o objeto que estava mais próximo da arca. Tá? E tem um motivo para isso. Então, o altar de incenso, ele também era de madeira de acácia, revestida de ouro, e você percebe que tinha aqui os materiais que a gente falou no vídeo anterior que foram trazidos, né? Especiarias para fazer o aroma, né, o incenso aromático. E perceba que essas especiarias que eram feitas esse incenso e as especiarias usadas para fazer o azeite deveriam ser usadas, essa combinação, essa composição só no templo. Não era proibido fazer isso nas suas casas. Então, irmãos, quando a gente fala do altar de incenso, o altar de incenso ele aponta para Cristo. Ele vai apontar para Cristo, que é o sacerdote que vai levar o incenso diante da presença de Deus, o sumo sacerdote, mas ele aponta para a oração dos santos. E eu quero ler alguns textos antes da gente concluir, tá? Quando a gente fala do homem, você vê que o altar de incenso, ele estava aqui, ó. O altar de incenso, ele ficava basicamente... Vamos tentar aproximar aqui, ó. Ele ficava na frente da Arca da Aliança. Então, embora ele estivesse aqui no santo, que fala da alma, ele estava de frente, o incenso ele tinha que entrar aqui dentro, no santo que fala do Espírito. Tá?
Então a oração, ela é algo que fala da nossa alma e do nosso espírito, tá? Então alma e espírito, elas estão conectados nessa questão da oração. Tanto é que no dia da expiação, o sacerdote, ele entrava dentro da arca, do lugar santo, na frente da arca, e para poder entrar ali, ele tinha que entrar primeiramente com incenso, para que a fumaça do incenso enchesse o lugar, para que a glória de Deus se manifestasse no meio daquela fumaça e o sacerdote não fosse morto. Então veja que o sacerdote só entrava na presença de Deus com oração, com incenso, né? Essa é a figura por trás de tudo isso. E você vê que a Bíblia diz que Cristo, por meio do véu do seu corpo, abriu um caminho para a gente entrar no Santo dos Santos. A gente vai falar disso nos próximos vídeos. E como é que a gente entra pela fé no Santo dos Santos? Por meio de oração, irmãos. Como é que você chega ao trono de Deus? Por meio de oração. Né? Eu tenho até um testemunho que eu vou contar para vocês sobre essa ideia da oração e o trono de Deus, mas eu não vou fazer hoje porque hoje já está comprido o vídeo. Eu vou tentar compartilhar com vocês, se eu me lembrar, quando eu for ler o tabernáculo e o altar de incenso, tá? Quando eu for ler as passagens sobre o tabernáculo e o altar de incenso, eu vou compartilhar com vocês, se eu me lembrar, uma experiência. Mas olha só o que diz alguns textos bíblicos, então. A oração, o incenso, né, esse altar de incenso, ele representa a oração dos santos. E ele vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Isso é importante você entender, tá? Mas eu não vou ler textos do Apocalipse hoje, porque eu vou ler quando a gente for falar do livro do Apocalipse conectado ao tabernáculo. Hoje eu só quero ler alguns textos, como por exemplo, Salmos 141 e 2. Diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Veja que está falando de clamor, oração. Ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Opa, duas coisas que você vai perceber. Três, né? Suba a minha oração perante a tua face. Esse suba quer dizer... no tabernáculo a gente tinha a ideia de que a arca estava na frente. Mas quando você olha para o tabernáculo celestial, você vai ver aqui, ó, tabernáculo celestial, você vai ver o altar de incenso embaixo e o trono de Deus em cima, ou seja, não tem nada acima de Deus, tá? Então, suba minha oração, ele está lembrando do tabernáculo celestial, a oração está subindo, né? A fumaça sobe, ela não vai para frente, ela sobe, tá? Suba minha oração, essa é a linguagem que a gente tem aqui, ó. Então vamos entrar aqui de novo no texto, ó. Ele está dizendo assim, ó: suba minha oração perante a tua face. Por que perante a tua face? Porque, irmãos, você precisa lembrar que o altar de incenso, ele estava diante da face da arca, que é o trono de Deus, onde Deus está. Então, subir fala do altar celestial, né, o tabernáculo celeste. Perante a tua face fala da arca. Agora, olha que legal a revelação. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então percebeu que toda a linguagem a oração simboliza o incenso, a face de Deus, a arca que estava na frente do incensário, e o incenso é a oração dos santos, né? Aí ele vai dizer assim, ó: e as minhas mãos levantadas, o sacerdote levantava as mãos ali diante de Deus, diante da arca, sejam como o sacrifício da tarde. Isso é importante, irmãos. Por quê? Por que ele não falou o sacrifício da manhã? Já se perguntou isso? Isso é importante, ó. Isso é revelação do alto, tá? Por que ele não disse as minhas mãos levantadas diante do Senhor são como o sacrifício da manhã? Porque você lembra que Daniel vai falar sobre o sacrifício da manhã e da tarde, né? Ou da tarde e manhã. Você vê que na lei falava sobre o sacrifício da manhã e da tarde, né? Tanto que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício contínuo, que era oferecido tardes e manhãs, ou manhãs e tardes. Então, por que ele diz assim, ó: levanto as minhas mãos, né, como o sacrifício da tarde? Por que ele não falou do da manhã?
Porque a manhã, ela aponta para o Velho Testamento, tá? Aponta para o primeiro período do dia, a primeira aliança. Mas a tarde aponta para o Novo Testamento, aponta para a nova aliança, aponta para a igreja. Na manhã, o sacrifício da manhã era o sacrifício literal, era o incenso, era o cordeirinho, era o sangue derramado. O sacrifício da tarde, ele aponta para as realidades. E o que são as realidades, irmãos? Os sacrifícios que a gente está falando aqui. Eu até vou tentar deixar outro vídeo aqui onde eu gravei, eu compartilhei uma ministração na igreja onde eu falo sobre os sacrifícios espirituais. Então, é um vídeo que é só áudio, né? Mas eu vou deixar aqui, se você quiser ouvir, é um áudio que eu gravei, botei o aparelhinho lá enquanto estava ministrando a palavra. Então, é bem bacana para você entender o que são os sacrifícios da tarde, os sacrifícios da nova aliança. Por que ele diz assim, ó, levanta as minhas mãos como sacrifício da tarde? Porque ele está apontando para a nova aliança, para o Novo Testamento, né? Então tem tudo isso também. Agora, olha Malaquias 1:11. Pois do Oriente e do Ocidente grande é o meu nome entre as nações. E em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus estava repreendendo por meio de Malaquias os sacerdotes que oficiavam no tabernáculo e o povo que trazia ofertas mesquinhas diante de Deus, né? Sacrifícios, animais machucados, o pior animal era dado para Deus. Né? Deus está reclamando disso, Deus está dizendo, isso não está certo. Né? Se eu não me engano, é ali que Deus vai dizer assim, ó, quem me dera se alguém fechasse as portas desse tabernáculo para que não se causasse esses males diante da minha presença. Deus estava rejeitando o sacrifício feito pelo povo na velha aliança porque eles perderam o propósito, perderam a visão que Deus tinha lhe dado. Tudo isso tinha se tornado apenas leis e rituais, né? Eles perderam a adoração e se tornou apenas cerimônias. Deus estava dizendo, quem me dera se alguém tivesse a coragem de desafiar vocês e fechar as portas desse tabernáculo, né? Desse templo. E Deus está dizendo, vocês não sabem, mas o meu nome não é invocado só no meio de vocês. Grande é o meu nome entre as nações. Aí ele diz, em todas as partes, incensos e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Deus estava dizendo que era queimado incenso em outros lugares a não ser no templo? Não, é uma figura de linguagem para dizer que as pessoas invocavam o nome de Deus em outras nações também. Que as pessoas clamavam, buscavam a Deus também em outras nações, que o nome do Senhor era invocado em outros lugares também, e não só naquele povo que Deus escolheu para ser o seu representante na face da terra. Então você precisa entender num primeiro momento que o incenso aponta para a oração, e o incenso ele estava aqui nessa divisão diante desse véu que liga alma e espírito, que ligava o santo e o santo dos santos. Ele ficava de frente ali desse véu que aponta para o nosso coração. É como se dissesse que a oração, ela tem que ter os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas tem que ser algo que não pode ficar só no emocional, né? Tem que ser espiritual. Então tem essa conexão, né? Assim como a adoração, lembra? Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, com o espírito e com a alma. A oração é a mesma coisa, é igual à adoração. Agora, olha outros textos que falam sobre sacrifícios. A oração é aquilo que sai da nossa boca, a gente ora com a boca, né? Então, olha só o que ele vai falar sobre sacrifícios. De fato, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, 14 ao 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, né? Lembra, Jesus é o sacerdote que está levando incenso diante de Deus e nós vamos oferecer o incenso. Então, por meio de Jesus que vai levar a nossa oferta, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor.
né? Que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Não se esqueçam que a prática do bem, a mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus está dizendo assim, ó, gente, ofereçam sacrifícios que agradem a Deus por meio de Jesus. Então, a oração é um desses sacrifícios. O louvor é um desses sacrifícios que sobem, né? Tanto o louvor como a oração, os dois saem pela boca, os dois sobem diante de Deus como incenso, os dois são levados por Jesus, que vive para interceder por nós. Não sabemos orar como convém? Não, mas nós temos diante de Deus alguém que nos ajuda, o Espírito de Deus. Nós temos diante de Jesus diante de Deus alguém que vive para interceder por nós, Jesus. Então, é isso que você precisa entender. Nosso louvor, nossas orações são como incenso. E tem outros tipos de sacrifício. Até o autor de Hebreus citou aqui, né? A prática do bem, a mútua cooperação, são sacrifícios que agrada a Deus. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, você tem praticado o bem ou você paga com mal as pessoas? Né? A prática do bem é um sacrifício que agrada a Deus. Deus não está pedindo sacrifício, derramamento de sangue. Deus diz, né? Misericórdia eu quero e não holocaustos, não sacrifícios. Ele diz, quem me dera se vocês entendessem isso. E eu digo a mesma coisa hoje. Quem dera você entender que o que Deus quer não é sacrifícios de animais, não é derramamento de sangue. Cristo já pagou o preço. Mas tem outros tipos de oferta que você pode e deve oferecer a Deus. A prática do bem é um. A mútua cooperação é outro. E mútua cooperação só se dá quando você tem o corpo da igreja reunido. Por isso que eu sempre falo, né, que não é legal você andar sozinho. Por quê? Porque a Bíblia fala de um corpo que sobrevive e um ajuda o outro quando estão todos unidos. Fala da mútua cooperação, um ajudando ao outro. Eu sempre glorifico a Deus e agradeço a Deus, porque muitas vezes Deus levanta pessoas para me ajudar e que cooperam comigo para que esse canal esteja de pé, para que a gente tenha equipamento, para que a gente abençoe outras pessoas. Tá? Muitas vezes eu agradeço a Deus, né? Não são muitas pessoas, mas eu dou glórias a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado. Creio que Deus vai aumentar isso também, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a mútua cooperação são pessoas que me ajudam, né? A gente coopera junto, eu pregando a palavra, outras pessoas me ajudando por outros meios, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E você vê o que a palavra de Deus está dizendo? Que a mútua cooperação, assim como a prática de bem, do bem, e assim como os sacrifícios de louvor que saem dos nossos lábios, tudo isso são sacrifícios que agradam a Deus. Então a unidade, Jesus orou por isso, ele disse, Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. A mútua cooperação, a unidade no corpo é um plano divino e é um sacrifício que agrada a Deus. Salmo 50, olha o que Salmo 50 vai dizer, do versículo 12 ao 15 e o versículo 23. Se eu tivesse fome, é Deus falando, né? Não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei eu sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei, e tu me glorificarás. Olha, invocar e louvar, glorificar a Deus, né? Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Sabe o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo assim, ó, Deus está dizendo, poxa, vocês acham que eu me agrado dos sacrifícios que vocês oferecem? Tu acha que o meu prazer está no sacrifício de bois, no sacrifício de bodes, né? Deus chega a dizer, tu acha que eu tenho fome, que eu como boi, ou que eu bebo sangue de bode? Deus está dizendo não, a oferta que me agrada não é o derramamento de sangue. A oferta que me agrada é o sacrifício de louvor. Tanto que Deus vai dizer, invoca-me, invocar é a oração dos santos. Invoca-me no dia da angústia. Eu vou te responder e tu vai me glorificar, tu vai me louvar. Então, a oração é como incenso, o louvor é como um incenso, um sacrifício agradável.
E Deus está dizendo no versículo 23, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorifica. Olha que lindo que é isso, irmãos. Então, sempre que a gente fala do incenso, vocês vão ver que o altar de incenso ele aponta para a oração. Embora todo o lugar santo, ele está falando da palavra de Deus, quando a gente fala da nossa alma, essa parte fala do louvor e da oração. Então, você vê ali uma conexão entre palavra, louvor, adoração, ligados à nossa alma, palavra, louvor e adoração. Palavra, louvor e oração. Eu falei adoração, palavra, louvor e oração. Fala do nível de relacionamento que nós temos com Deus através da nossa alma. Lembrando que a oração ela ficava diante do véu porque existe uma conexão entre o espírito e a alma nessa questão da oração. Até porque Paulo diz, né? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei em espírito e cantarei com entendimento. Então você tem duas modalidades de oração. O falar em línguas e a oração feita com a mente, né? Então, é muito mistério. Eu nem tenho como abordar todas as coisas, porque senão isso vai fazer com que o vídeo vá ficando cada vez mais longo, tá? Por fim, a gente tem o véu. E esse véu... Nós falamos no vídeo anterior que o primeiro véu que separava a arca dos outros utensílios do lugar santo, o Santíssimo do Santo, é como se fosse o coração. Mas esse véu aqui do lado de fora, ele também aponta. Aponta para o quê? Para a nossa mente. É o que faz separação entre alma e o corpo físico. Então você vê que a mente ela é um órgão, né? O nosso cérebro é um órgão, mas que ela tem ali, ela gera os pensamentos, que aí entra no abstrato, que fala do nível da nossa alma, sentimentos e tudo mais. Então você vê que existe um véu de separação entre o que é carne, o que é humano, terreno, né? Entre o que é o corpo e o que é a alma, que é o abstrato, é a sede dos sentimentos. Então, o véu de separação entre os dois é como se fosse a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, quando a gente vai falar do homem, você vai ver que tem aqueles textos que eu já citei quando eu falei do outro véu. Textos como, por exemplo, Jeremias. Eu sou o Senhor que sonda o coração e que examina a mente. Coração fala do primeiro véu entre o espírito e a alma. A mente fala do segundo véu entre a alma e o nosso corpo. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Novamente, né? Lembra que a palavra de Deus, as duas tábuas de pedra, que lá na velha aliança foi parar em duas tábuas de pedra, na nova aliança ela vai parar nas tábuas do nosso coração. Mas aí, dependendo do profeta que está anunciando, da passagem que você está lendo, aí, dependendo do texto, vai dizer que foi parar no coração e na mente. Por quê? Porque são os dois véus que manifestam a lei de Deus, para que você tenha acesso à lei de Deus, implantada pelo Espírito em nós. Então, basicamente hoje, irmãos, eu não vou me prolongar muito. O que eu quis mostrar para vocês é que o tabernáculo de Deus, ele era basicamente essa estrutura dividida em três. E a parte interior, ela era dividida em duas, né? Então, falamos no vídeo anterior sobre o espírito, falamos nesse vídeo sobre a alma. No próximo vídeo, eu quero falar sobre o corpo. Vamos falar sobre o átrio exterior, né? Enquanto o Espírito fala de oração, fala de lugar onde o Espírito de Deus habita, fala de novo nascimento, fala de muitas coisas. A alma fala de um lugar de contato com a palavra, exposição à palavra, fala da luz de Deus brilhando em nós e fazendo com que a gente seja luz diante das pessoas. Lembra que Moisés, quando sobe ao monte, ele desce resplandecendo a luz de Deus. Quando Moisés viu que a luz começava a se desvanecer do seu rosto, a Bíblia diz que ele entrava no tabernáculo, ele ia até a presença de Deus, ele passava um tempo na presença de Deus e quando ele saía dali, ele tirava o véu porque ele estava brilhando de novo. Quando essa glória começava a se desvanecer, ele cobria-se com o véu e né, para que o povo não visse que a glória estava se esvaindo.
Então, irmãos, o que que é isso? Você precisa entender que a luz de Deus, ela brilhava ali dentro e não do lado de fora. Brilhava ali dentro, mas é de dentro para fora que a luz saía, ela brilhava. Então, quando a gente fala da luz, eu creio, eu já vi experiências de pessoas que tinham a luz a glória de Deus resplandecendo no seu rosto. Então, é possível que nos dias de hoje o nosso corpo resplandeça a glória de Deus, a nossa face brilhe como a luz? Eu creio que é, irmãos. Sabe, a gente tem experiências no Velho Testamento, Moisés resplandecendo como luz. Nós temos no Novo Testamento Jesus, né, no Monte das Transfigurações resplandecendo. Agora, eu creio que sim, irmãos. A gente pode ver a glória de Deus resplandecendo. Eu já ouvi testemunho de pessoas que têm uma vida de oração muito intensa e que quando saíam do seu quarto as pessoas viam o rosto resplandecer. Já vi vários testemunhos do tipo. Então eu creio que isso é possível? É. Mas a Bíblia está falando assim, ó, em uma primeira instância de que a luz ela brilha aqui dentro de nós e não do lado de fora, aqui dentro. E quando ela brilha demais aí, quem sabe ela pode até resplandecer do lado de fora. Mas está falando de algo espiritual e não físico num primeiro momento, tá? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o ato exterior, como isso aponta para o nosso corpo e como isso também aponta para um lugar de mortificação, de sacrifício, tá? Onde você precisa sacrificar e você precisa fazer o seu corpo morer, é um lugar de subjugar. Então tem muita coisa pra gente falar no próximo vídeo, tá? Então, irmãos, desde já obrigado por você me ceder o seu tempo, por me acompanhar até aqui. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, é um pouco comprido, mas é aquilo que eu disse. Se você quer alimento sólido não é fast food que fica pronto ali em instalar de dedo, né? Alimento sólido demora um tempinho a mais para ser preparado, tá? Então, vou pedir para você as mesmas coisas de sempre. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso é importantíssimo para mim. Deixa os seus comentários. O que esse estudo de hoje agregou? Qual foi o conhecimento? O que isso trouxe para você, né? Se esse estudo fez a diferença, agregou, se você concorda ou discorda, pode colocar aí, irmãos. Tá? Eu digo assim, ó, que com respeito, né? Tendo temor e respeito, não há nenhum problema em você discordar. Eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu sou um estudioso que está sedento por aprender a cada dia mais a verdade de Deus, tá? Mas eu não sei tudo, então eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem me revelado. Eu não sei tudo, se em algum momento eu vou modificar isso e eu vou corrigir, tá bom? Então, compartilhe aí comigo o seu entendimento. E eu vou pedir para você o seguinte, além de compartilhar o seu comentário, compartilhe o vídeo com outras pessoas e me ajuda a compartilhar a palavra de Deus, né? E se você sentir no coração, irmãos, eu quero convidar você a pensar na possibilidade de se tornar membro do canal ou um contribuinte, né, no nosso grupo. Então, se você sentir no coração de contribuir, entre em contato pelo WhatsApp, né, pelo número que está ali também na descrição, e torne-se membro desse canal ou contribua, abençoe os nossos projetos missionários, abençoe a minha vida, abençoe esse canal para que a gente possa manter. Só para você ter uma ideia, esse programa que você viu hoje é um programa pago, que quem pagou foram irmãos que entraram em contato comigo para pagar esse programa. O programa que a gente usa nas lives é um programa pago mensalmente, graças à ajuda dos irmãos. Aquele programa da mãozinha, eu vou fazer um vídeo daqui uns dias, é um programa pago, né? E coincidentemente os 3 são em dólar, então às vezes não é barato. Eu muitas vezes dependo muito da ajuda financeira dos irmãos para poder estar apresentando um conteúdo de qualidade. Então, se você sentir no coração, abençoe a minha vida financeira, tá? Por quê? Porque eu quero ser rico, porque eu quero ganhar dinheiro por meio da palavra, eu quero comercializar a palavra? Não. Deus sonda o meu coração, Deus sabe que o meu objetivo é poder fazer com que a palavra chegue a mais pessoas. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dareis. Eu não quero comercializar a palavra, mas eu quero ter as condições de poder apresentar ela da melhor forma possível e alcançar mais pessoas. Então, se você sentir no coração de abençoar minha vida financeira, de uma forma financeiramente,
eu vou dizer assim, ó, a Bíblia vai falar sobre isso, dizendo que isso é um sacrifício agradável a Deus. Paulo diz, né? Eu tenho em tudo, nada me fez falta, e Paulo estava agradecendo as pessoas que abençoaram ele, e Paulo diz, isso que vocês fizeram, mandando as provisões para mim, Paulo diz, é um sacrifício que agrada a Deus. Então, se você sentir no coração, torne-se membro e abençoe a minha vida, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o ato exterior e como ele aponta para o corpo, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, mas a parte de fora, tá? Que também é templo. Né? Então, irmãos, basicamente é isso, e a gente tem muito caminho pela frente, porque ainda a gente vai falar sobre o primeiro, segundo e terceiro céu, vamos falar de como aponta para Cristo e como aponta para o livro do Apocalipse. Então tem muito chão pela frente se você quiser crescer na revelação desse conteúdo, tá bom? Abração e até o próximo vídeo.